FNAT ficou na memória coletiva dos portugueses como uma instituição de tempos livres, de facto, colónias de férias, atividades culturais, desportivas, relacionadas com o turismo social e teve, de facto, méritos nessa área, dentro dos condicionalismos. Agora, na FNAT, nomeadamente nos seus 10 anos iniciais, até à Segunda Guerra Mundial, a FNAT foi dirigida por elementos representativos de uma facção dentro do regime que eram nacional-socialistas. O modelo deles era um modelo totalitário, tipo nazi. E, portanto, há documentos dessa época em que a FNAT reivindica ao regime, reivindica ao governo de Salazar, um papel de controle de tudo quanto fosse atividades, mesmo desportivas e culturais e populares em geral. Era a mordaça total. Reivindica, isto não é um problema de censura naquilo que normalmente se concebe como há um plano delimitado, determinada instituição, e há uma censura que vai controlando por fora. Não. A própria FNAT reivindicou um papel total. É evidente que, por exemplo, a polícia política controlava tudo o que fosse dirigentes associativos, coletividades populares, etc. E também, neste caso, no mundo do trabalho, havia os chamados centros de alegria no trabalho, em fábricas e empresas, que muitas vezes eram uma evolução de clubes de empresa e de grupos de empresa que tinham sido formados muito antes da FNAT, mas que depois passaram a ser controlados. Agora, a FNAT pretendia ter o controle, por exemplo, sobre aquela área que conhecemos, do desporto em geral. Eles até queriam substituir-se ao Secretariado de Propaganda Nacional. Ainda querem ser mais papistas que o próprio Papa. Portanto, isso não é um problema de censura, era a própria queriam institucionalizar o controle sobre todas essas atividades. O seu livro aborda também essa questão. Não conseguiram porque dentro do regime havia até linhas diferentes na matéria. Vá lá, que ainda havia, dentro dos ditadores havia uns mais tolerantes. Havia uma rivalidade com o António Ferro, com o Secretariado de Propaganda Nacional, com as Casas do Povo, porque essa facção assumidamente nacional-socialista nazi eram, de certa forma, também, chamemos, modernistas. Portanto, tinham aquele modelo, como na Alemanha, que a Alemanha era um país industrial moderno, e, portanto, havia aspectos que, no ambiente ruralista português, eram demasiado avançados para a época. Exatamente. Eu encontro-me aqui na Associação de Genebra, onde houve agora uma palestra sobre estas questões. Ele é irmão de um alpinista, daquela geração dos tempos heróicos do alpinismo. Ele enverdou por outra via, pela investigação. De que é que trata então o seu livro, já agora? Foi publicado em que ano? Em 2010, uma segunda versão revista e aumentada. Pela Colibri? Pela Colibri. Foi, aliás, o desenvolvimento da minha tese de mestrado em História do século XX, em que tomei como objeto a FNAT, a chamada Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho. Portanto, foi uma organização de tempos livres, mas tutelada pelo regime anterior ao 25 de Abril. Bom, é claro que aborda-se todo o contexto, e evidentemente que a FNAT, para se implantar, tentou controlar, tentou extinguir mesmo o movimento associativo popular, espontâneo e democrático que existia desde meados do século XIX e desde a Primeira República. E, portanto, a problemática depois, durante o Estado Novo, esse movimento popular livre não consegue ser extinto pelo regime, e a própria FNAT tem uma evolução interessante porque no 25 de Abril transita
de forma relativamente pacífica para se transformar num Inatel que se prolonga até aos dias de hoje. E esse estudo aborda o anterior e depois? E aborda exatamente o período, cronologicamente situa-se entre 1935 e 2010. Então, nesse livro, digamos, o que é que trata essencialmente, portanto, assim, em termos genéricos? Bem, Portugal teve, como geral na Europa Ocidental, desde meados do século XIX, com o desenvolvimento da indústria, do movimento operário, dos movimentos sociais, teve uma evolução nos tempos livres dos trabalhadores, por sua própria iniciativa associativa, coletividades, com o regime do Estado Novo. A partir de 1933 foram adotados modelos que já tinham sido implantados na Itália fascista e na Alemanha nazi. Em Portugal aplicou-se um modelo que aproveitou um pouco de cada um dos outros para fazer uma instrumentalização política desses lazeres populares e criou-se de facto a chamada Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho. Em paralelo, o movimento popular livre, espontâneo, associativo, portanto as coletividades de cultura e recreio, Que existiram no Estado Novo também. que existiam desde meados do século XIX, continuaram a existir durante o Estado Novo, em que portanto, o regime não conseguiu controlar eles queriam extinguir mesmo se tivesse sido possível, Claro. mas não o conseguiram. E, entretanto, a própria FNAT é um caso interessante porque passaram pelas suas atividades milhares e milhares de trabalhadores que muitas vezes, geralmente, nem se apercebiam da instrumentalização política que tentava ser feita. Mas agora, e depois do 25 de Abril, o que é que trata, digamos assim? Depois do 25 de Abril, registra-se, portanto, a reconquista do espaço por parte do movimento associativo livre e, ao mesmo tempo, uma reconversão da FNAT no que passou a ser o Inatel. Portanto, é um caso interessante em Portugal porque, evidentemente, com alterações na sua direção, na sua concepção, portanto, torna-se uma instituição do regime democrático, com todas as implicações, mas aproveitando as estruturas e alguma experiência técnica, Portanto, digamos, que existia da situação anterior. É um caso interessante porque, evidentemente, na Alemanha nazi, a organização equivalente foi simplesmente extinta, porque era um órgão do partido nazi. Na Itália foi reconvertida também numa outra instituição democrática, mas que terminou pouco depois. E Portugal é um caso muito interessante porque é o único país em que uma organização criada por um regime de tipo autoritário, assim, pelo menos, para não dizer realmente fascista, a única organização das várias que foram criadas nesse contexto histórico, essencialmente nos anos 30, não é? Teve uma transição para o regime democrático e prolongou-se até aos dias de hoje. Enquanto que outras, o caso da Itália também transitou para o regime democrático, mas foi extinta depois porque o movimento associativo livre e popular era bastante forte e é curioso, porque em Portugal essa permanência de uma instituição estatal, embora democrática, evidentemente, nos dias de hoje, reflete, de certa forma, algumas debilidades do nosso movimento associativo popular, para não terem conseguido reconquistar todo o espaço que tinha. Bom, é um livro de estudo muito interessante que nos remete ao antes do 25 de Abril, ao período da ditadura, e depois do 25 de Abril. É um livro que interessa sobretudo a quem? Penso que interessa, olha, falamos de tempos livres dos trabalhadores, é uma coisa que nem sempre se refere, mas que é essencial, porque não estamos a falar nos tempos livres da aristocracia ou os tempos livres dos proprietários, portanto, aqueles tempos livres de pessoas que, para terem tempo livre, é um tempo conquistado ao tempo de trabalho.